Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou dar sequência às resoluções das provas do Enem. Aqui eu vou pegar as questões de filosofia e sociologia da prova de 2020 e para isso eu vou me basear na numeração do caderno azul. O link para você baixar o caderno e acompanhar a resolução e inclusive fazer as outras questões dessa prova está aqui na descrição do vídeo. Só lembrando que eu também já tenho a resolução aqui no canal das questões de história dessa prova. Também vou deixar aqui no card e na tela final o link para você ver essa resolução comentada. E antes da gente partir para as questões propriamente ditas, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, que ajuda o canal a crescer, indicar esse vídeo para os seus amigos que também estão na preparação do Enem e se inscrever, ativar as notificações, porque aí você vai ficar avisado quando novos vídeos de resolução forem para o ar. Beleza? Pessoal, vamos pegar aqui a prova que começa na questão 49, com uma questão que trata sobre o conceito de propriedade. E olha lá, a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Tá? Então, você tem lá o texto, e aí a questão é sobre a discussão em torno da ideia de reforma agrária. Tá? E aqui eu já vou mencionar o seguinte, né? Que um elemento fundamental, né, desse conceito de propriedade aplicado, por exemplo, à ideia de reforma agrária, a ideia das revoluções liberais, né, a ideia do questionamento até da propriedade privada, é a questão, por exemplo, da sua função social. Ou seja, a gente tem que lembrar que no caso do Brasil, um dos grandes elementos para se pensar em reforma agrária é a ideia da terra improdutiva, ou seja, justamente uma propriedade rural que não cumpriria a sua função social, que é a de se destinar à produção agrícola. Então, vamos lá. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem a reverter o processo de privatização fundiária. Pessoal, aí que está o grande problema, porque quando a gente pensa no modelo de reforma agrária, por exemplo, que nós temos no Brasil, que é derivado de uma concepção dentro de um sistema capitalista, o que se faz é transferir a propriedade para outra titularidade, mas na forma de propriedade privada. Ou seja, nós aqui no Brasil não discutimos estatização de terra, que seria, por exemplo, uma reforma agrária num modelo socialista. O que se faz no Brasil, na verdade, com a ideia do fim do latifúndio e a reforma agrária, é massificar o acesso à propriedade de terra. Então, no caso do Brasil, o alvo da reforma agrária é transformar a grande propriedade de terra em pequenas e médias propriedades privadas. Então, não poderia ser o item A, que fala de acabar com o processo de privatização fundiária. B. Ressaltar a inviabilidade da produção fundiária. Não é inviável. Muito pelo contrário, um dos grandes argumentos para a reforma agrária é justamente a tese de que certos tipos de produção e o solo, de modo geral, são muito mais produtivos na forma de pequenas e médias propriedades. Né? Porque a ideia da grande propriedade ela é muito prática, por exemplo, na ideia da monocultura, né, da mecanização. Mas, por exemplo, alguns gêneros agrícolas nem se prestam muito ao cultivo em um latifúndio. Então, item B também está errado. C. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Sim, por quê? Porque o espaço improdutivo não está cumprindo a sua função social, que inclusive é um dos dispositivos que está na Constituição de 88. Então, aqui no caso seria a alternativa C. Só para ver as outras duas. D. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis. Também não, nada impede que uma terra que tenha sido realizada a reforma agrária, ela continue produzindo algo que é exportado, que é comercializado. Isso
também é outra bobagem, né? Achar que as questões ligadas à reforma agrária pressupõem uma agricultura meramente de subsistência. E aí, coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Também não, porque se você tiver um latifúndio, uma agroindústria, mas que cumpra o critério da produtividade, não há por que temer ser alvo de reforma agrária. Então, aqui na questão 49, alternativa C, né, é essa questão aqui do conceito de reforma agrária, especialmente no Brasil, né, que é muito atrelado a essa noção da terra produtiva ou improdutiva. Na sequência, vamos aqui para a questão 54, que diz o seguinte: a arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmavam que seus antepassados lhe explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som, no audiovisual. Então, vamos lá, né? De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que cultivam por colaborar para. Então, aqui a gente está pensando na ideia da função social da arte como forma de preservação da cultura. Então, a gente está falando de sociologia da cultura. Mas vamos pensar o seguinte: no texto, eles mencionam que é uma população sem escrita, que se aproxima da ideia de pintura rupestre, ou seja, de que a sua produção cultural gira em torno de representações gráficas, né, não escritas, mas eles afirmam no texto que os seus antepassados explicaram a sua tradição, a sua cultura, a sua história por essas imagens, ou seja, essas imagens são vinculadas à ideia de uma transmissão de conhecimento. Então, olha lá o item A. Transmissão dos saberes acumulados. Sim, é a função a que se presta esse tipo de pintura. B. Expansão da propriedade individual. Não, vamos lá o conceito de novo. Aqui nós estamos falando de uma memória coletiva, de uma produção coletiva, não é individual. C. Ruptura da disciplina hierárquica. Não necessariamente, porque inclusive pelo texto ele diz que os ancestrais ensinavam, ou seja, é uma sociedade que muito provavelmente tem uma hierarquia, né, vinculada à ideia da ancestralidade, da antiguidade, né, do mais velho. Então, não é a quebra de hierarquias. Surgimento dos laços familiares, mas não. Isso aqui é a transmissão de um passado, né, de um contexto, não é a base da estrutura familiar necessariamente. E aí, rejeição de práticas exógenas. Né? O que são práticas exógenas? Práticas exógenas são aquelas que vêm de fora, tá? Seriam, por exemplo, incorporações de cultura vinda de outros povos. Só que esse tópico não é nem mencionado aqui na questão 54, então por isso que a alternativa correta era a alternativa A. Na questão seguinte, 55, nós temos o seguinte, ó. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas em sua mente? Se tudo o que você julgasse ser um mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Bom, aqui é um preceito filosófico que ele vai questionar, que é o seguinte. Ele parte, é uma ideia um pouco Matrix, né? De questionar a própria existência da realidade, cogitando o seguinte. Se quando a gente sonha, a gente muitas vezes tem uma percepção de que aquilo está acontecendo, né? A gente inclusive se assusta. Por que não a própria realidade, ou seja, esse mundo em que nós julgamos estar, não seria também uma projeção, uma ficção, um sonho, algo que só existe na nossa mente? E aí, pensando nesse caso, por exemplo, eu existo, porque eu tenho plena consciência da minha existência, mas tudo ao meu redor seria uma ilusão. Inclusive, vocês que estão assistindo esse vídeo agora não existiriam. Seriam meramente complementos da minha ideia de realidade.
Ou seja, só existe a minha mente e tudo que me cerca, na verdade, é uma projeção, tá? Então, é uma ideia um pouco complicada, mas é basicamente isso. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como. Bom, qual é o nome dessa ideia que parte da questão da realidade como sonho, como imaginário? Então vamos lá. Personalismo que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. É só que personalismo não é isso. Personalismo é muito um conceito político, né, em que você tem atributos pessoais e individuais do governante ou da figura de liderança ali sendo exaltadas, né? Ou aonde você também pode imprimir, né, na realidade social o seu ponto de vista pessoal, um particularismo. Mas não é isso que dialoga aqui com o texto, tá? B. Falsificacionismo, que estabelece ciclos de problemas para efetuar uma conjectura. Bom, mas falsificacionalismo partiria da ideia de uma falsidade, né, de falsear a realidade. Então, não é a explicação que também não condiz muito. Falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca. Bom, mas aí temos um problema com o texto, porque o texto vai no sentido de dizer que essa corrente filosófica, ela se baseia unicamente em mecanismos mentais ao ponto de forjar uma realidade. Então não poderia ser. D. Idealismo, que nega a existência de objetos independentemente do trabalho cognoscente. Só que o idealismo não é exatamente isso, né? O idealismo ele parte da idealização de coisas, ou seja, né, da busca por uma perfeição, por ideias perfeitas, né, que no fim só existem realmente no mundo das ideias, mas não é bem isso. E aí sobra a alternativa C, com uma palavra que muito provavelmente você nunca se deparou, que é solipsismo, que reconhecem limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. O que ele quer dizer com isso? Solipsismo é essa tese de que a existência parte de uma projeção, né, de um imaginário. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que existe uma limitação. Em que sentido? Experiências compartilhadas, na verdade, não são experiências entre dois indivíduos. Seria, por exemplo, eu compartilhando uma experiência com alguém que, na verdade, é uma projeção da minha mente e não uma pessoa real. Então, no fim, não existiria até uma experiência coletiva, haveria, na verdade, uma experiência individual que se projeta na forma de uma experiência coletiva. Tá? Então, aqui na questão 55, alternativa E, mas vou deixar bem claro aqui para o pessoal que está achando que isso é uma grande viagem. É uma das raríssimas questões que eu já vi abordando esse tipo de temática. Então, não se preocupe, não é algo usual, tá? De aparecer nas provas. E por falar coisa usual, a questão 60, né, menciona um texto, né, uma obra do Tolstói. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Né? Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Ou seja, o personagem se depara com o inexorável, com a morte, com a finitude, com o fim da vida, né? Por sinal, estou gravando este vídeo dia 8 de setembro, dia em que a Rainha Elizabeth da Inglaterra se encontrou, como diria Chicó e João Grilo, né? Com aquele fim inevitável que une a todos, né? A morte. O que acontece aqui, voltando ao texto? Nas profundezas de seu coração ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-lo. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Então vamos lá. Qual é a corrente filosófica que se debruça sobre a angústia, né, motivada pela nossa percepção da mortalidade? Alternativa A, marxista, no contexto do materialismo histórico.
Bom, Marx está preocupado com várias coisas, mas a morte não é um tema relevante para o marxismo. Por quê? Porque o marxismo está debruçado sobre o materialismo dialético, ou seja, sobre a questão da luta de classes, sobre as transformações sociais, e não sobre a angústia da morte. Logicista, no propósito de entendimento dos fatos. Mas aí que tá, o próprio texto diz que o personagem não concebe, né, entender a morte, né? Por quê? Porque na verdade a morte é algo que a gente, embora considere que é inevitável, é algo que nós tendemos, né, a negar, né, a tentar a todo custo, nos afastar, né, postergar pensamento sobre isso. Utilitarista no sentido da racionalidade das ações, mas não porque o utilitarismo pressupõe você ver uma utilidade, uma finalidade nas coisas. E cá para nós, na morte, não há finalidade alguma. Até porque ela é o fim em si mesmo. D. Pós-modernista na discussão da fluidez das relações. Mas também não, porque nós não estamos sequer discutindo uma relação, né? A gente está discutindo a morte e ela não tem uma margem para ser muito discutível nesse sentido de que ela é um fim. Então sobra a alternativa E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Sim, uma das grandes questões da existência humana está relacionada justamente com a morte, né? Fazer a vida fazer sentido, valer a pena, diz muito sobre aquilo que nós fazemos neste meio do tempo entre o nascer e o morrer. Então, a morte é uma preocupação, é um dos grandes motivadores da angústia da existência humana, né? Então, questão 60, alternativa E. E aqui na sequência vamos a 63, né, que vai falar de uma filosofia da modernidade, né, que vai dizer o seguinte: desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, olha que interessante, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Então, vamos lá, né? O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela. Pessoal, isso aqui é muito interessante porque, de fato, lá no começo do texto, ele menciona o seguinte, que a ideia, por exemplo, de trabalho está associada a coisas negativas, escravidão, servidão, né? A dar trabalho, né? A algo cansativo, algo degradante, algo que te desgasta. Ou seja, é uma ideia associada que o trabalho está ligado a valores negativos, tanto que as elites da antiguidade, da Idade Média, não trabalham, né? O trabalho é sempre encarado como uma atividade dos grupos hierarquicamente inferiores. Mas na modernidade a gente imprime um valor positivo para o trabalho. Isso está muito ligado à lógica capitalista, mas nasce associado ao quê? Alternativa A, reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Só que a apologia ao trabalho não vem do higienismo, né? O higienismo ele vai se debruçar sobre diversas práticas, né, contemporâneas, no sentido do saneamento, no sentido dos bons hábitos. Mas a ideia de que o trabalho é um valor positivo antecede. B. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Tá. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da doutrina ligada ao calvinismo, que começa de fato a defender o trabalho como algo positivo, né, e leva, obviamente, à acumulação de capitais, ou seja, aquela base que nós temos lá no Weber, né, da ética protestante ligada ao espírito do capitalismo. Então, quem lembrava dessa relação já resolvia a questão aqui com certa facilidade. Mas para pegar as outras alternativas. C. Força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Bom,
A lógica de sindicatos não nasce no anarquismo, né? Vem das antigas corporações de artesãos, de trabalhadores, vem de uma evolução num momento, inclusive, anterior ao surgimento do anarquismo, que é do século XIX. D. Participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito ao trabalho. Também não, porque essa percepção, né, da positividade do trabalho, né, da modernidade, aqui quando a gente está falando de modernidade, a gente está falando muito, né, desse período ali entre a Idade Moderna e aquilo que a gente chamaria de Idade Contemporânea, né? O texto aqui do professor Ricardo Antunes, ele fala, né, século XIX e a era da degradação do trabalho, ou seja, ele está falando já de um mundo contemporâneo, mas não está ligado à participação das mulheres, né? As mulheres nessa época ainda tinham movimentos sociais muito marginais, né? E aí, visão do catolicismo que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Não, por isso, inclusive, que a reforma tem esse peso. O catolicismo medieval defendia, por exemplo, a ideia, né, da usura como pecado, ou seja, o ganhar dinheiro era visto como pecado, e compartilhava essa visão negativa sobre o trabalho que era herdada ali de concepções que vinham da antiguidade. Tá? Então, não era essa alternativa, ficava ali na questão 63, alternativa B. Chegando aqui na 66, olha lá, um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento dos termos franceses deu origem, por exemplo, ao sorré, né? Reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão. Anaie, para trás, anavan, para frente, que na verdade são adaptações, né, das palavras em francês para o português, né? Uma pronúncia que soa francesa, mas a gente acaba quase que inventando outra palavra, né? Característica apresentada nessa manifestação popular resulta do seguinte processo histórico. Bom, basicamente o que ele está falando aqui no texto é que a quadrilha, né, a dança de quadrilha, que é muito popular em festa junina, descende de uma influência francesa, mas ao ser incorporado pelas populações brasileiras, ele passa por algumas adaptações, inclusive gerando, né, essa terminologia que não é exatamente francesa, né, mas vira um abrasileiramento dos termos. Então, vamos lá, qual é o processo histórico que explica isso? A massificação da arte erudita, só que vamos lembrar que erudito, né, é sinônimo de culto, de sofisticado. E aqui ele está falando de uma manifestação que é extremamente popular. Então, não é uma questão de cultura erudita, né? B. Rejeição de hábitos elitistas. Mas não é exatamente uma rejeição, é uma incorporação, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista dessas populações do interior do Brasil, algo que venha de uma influência francesa pode ser considerado algo elitizado, só que passa por uma releitura pelas classes populares, né? Então, o item B também está fora. C. Laicização dos rituais religiosos, só que laicização seria desvincular da igreja, e nós não temos aqui na origem da quadrilha uma questão religiosa, então não é uma laicização de algo que nasceu, né, numa conjectura de religião. D. Restauração dos costumes antigos, mas não seria um costume antigo se a gente pensar que, do ponto de vista dessas populações que incorporam a quadrilha, aquilo era uma novidade trazida do exterior. Então, sobrava a alternativa E, né, que fala de apropriação cultural, né? Você vai se apropriar de uma prática estrangeira e óbvio que nesse se apropriar você também vai reelaborar, no caso aqui, os termos que são usados, né, nos comandos da dança. E aí a gente vai ter que descer lá para a questão 89, né, que está aqui na última página desta prova do Enem 2020. Deixa eu trocar aqui de lado a minha câmera. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água
que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que esse poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziam, nem os efeitos que dele provirão. Tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Bom, então o David Hume aqui ele coloca algumas considerações. Primeiro, ele diz que Adão, né, aí se referindo ao primeiro homem, né, a ideia das origens da humanidade, que nós não poderíamos chegar a conclusão alguma, por exemplo, apenas pela observação da água, né, aquela ideia dos sentidos, mas que nós também não podemos nos basear simplesmente na racionalidade sem a experimentação, né? Então ele aqui está articulando essas questões do empírico, do racional, né, da questão dos sentidos e das ideias mais elaboradas. Vamos ver aqui o que eles colocam como questionamento. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Então vamos lá. A potência inata da mente. Mas se a mente tivesse capacidade de perceber toda a realidade por algo inato, ou seja, algo que já nasceria com ela, Adão teria isso. Tá? Porque ele até fala, vamos pressupor que a sua mente fosse desde o princípio perfeita, né? As suas concepções. Então ele teria que dar conta, mas nem ele daria. Então não pode ser inato. Revelação da inspiração divina. Também não, David Hume não é um defensor de pensamento teológico, né? De achar que tudo vem de uma influência da divindade. C. Estudo das tradições filosóficas. Também não, porque ele não está se propondo aqui a um estudo da história da filosofia, por exemplo. D. Vivência dos fenômenos do mundo. Sim, porque ele vai falar, não é olhando para o fogo que você sabe se ele queima ou não. Você vai acabar descobrindo isso como? Se queimando. Ou seja, é um pouco da experimentação, da observação, do sentir, mas do racionalizar, do empírico, ou seja, dessa ideia da vivência, né? Então, aqui seria a alternativa D, porque olha aí, desenvolvimento do raciocínio abstrato, aí não, porque se fosse a alternativa E, o David Hume teria que fazer uma defesa da racionalidade pura. Ele não faz isso. Ele fala da necessidade de você ter a experimentação como forma de compreender aquilo além da mera percepção dos sentidos, né? Então aqui, no caso da questão 89, né, é a alternativa D. E com isso, pessoal, chegamos ao fim dessa resolução. Foram poucas questões, né? Apenas 7 questões aqui de filosofia e de sociologia nessa prova. Vou deixar aqui do lado o link para a playlist com as outras resoluções do Enem. Também aqui embaixo o ícone para você se inscrever no canal e não esqueça de ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.